todos, boa noite a todos, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande podermos estar aqui juntos mais uma noite aqui. É uma característica nossa dessa administração Somerge, de fazermos as nossas reuniões, trazermos informes de cunho, não só científico, mas de cunho administrativo, que envolva toda a prática da medicina na sua parte como um todo, que envolva todos os assuntos que nós possamos trazer informação, dividir informação, somar informação com todos os nossos associados, amigos, convidados e parceiros. Então, nessa noite, nós temos a grata satisfação de, depois de algumas conversas, umas boas negociações, nós temos aqui o Dr. Marcos Damasceno, né? É um grande parceiro da Somerge, em que nós estamos começando uma parceria agora muito recente, mas uma parceria a nível do Estado brasileiro, porque nós estamos como a entidade mãe de podermos fazer qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de internacionalização da sua carreira para Portugal e a parte da Europa, justamente para o Brasil como um todo, aqui pela Somerge, com o escritório do Dr. Marcos Damasceno. Então, doutor Marcos, é um prazer muito grande, eu só tenho a agradecer a participação do senhor. Já falo aqui para todos que também estará presente no nosso fórum, né, do final do ano, em Búzios, o doutor Marcos Damasceno, e onde terá a oportunidade de estar trocando figurinhas, né, de forma presencial com todos nós. Então, mais uma vez, agradeço muito ao senhor, doutor Marcos, por estar aqui conosco e por nos oferecer mais uma oportunidade dentro da área médica, ok? Seja muito bem-vindo à Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMED. Está à vontade. Normalmente nós cumprimos aí o nosso tempo de apresentação e conversa. Estamos à disposição e muito ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os presentes também pela honra, né, neste horário agora de quarta-feira, de estar aqui ouvindo sobre um tema que considero relevante. Primeiramente, para parabenizar a essa diretoria. Eu sempre tenho dito que temas como este são temas modernos, né? Então, não falo com a Simone reiteradas vezes, falo, Simone, para mim é uma gestão moderna que a Somerge tem neste momento, porque é uma gestão que pensa para fora, é uma gestão que pensa no médico em um conceito mais amplo e não como gestões comuns, né, que costumam, utilizar do cooperativismo ali, mas de fato acabam por não agregar valor para fora para o médico. Então, eu acredito muito neste modelo de gestão, gosto muito deste modelo que tem sido adotado na presidência do Dr. Rômulo e nessa diretoria. Então, fico realmente lisonjeado de poder contribuir, de poder ser um parceiro da Somerge que já acompanho há muito tempo, muito respeitada, muito digna, né, na área médica. Então, sou grato também por essa oportunidade. Vou compartilhar uma tela aqui, apenas para que a gente consiga acompanhar um pouco melhor sobre a rotina. Deixe-me só, que eu não sou dos melhores aqui para esse tipo de tecnologia de... Ah, pronto, acho que agora está aqui já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto, já está. Aqui, pronto. Conseguem acompanhar? Sim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, então este é o nosso tema, internacionalização de carreira médica. Nós... Está alto. Eu Desculpa. sabia que... Eu tinha um áudio ligado, achei que era comigo, tá bem? Somente para nos apresentar, primeiramente, nós somos o único escritório totalmente especializado em imigração médica aqui de Portugal, e imigração médica para a Europa, através de Portugal, né? O que inclui estes processos, todos os processos que envolvem
o médico, tanto revalidação de diploma, inscrição na Ordem dos Médicos, reconhecimento de especialidade médica. Nós estamos sediados aqui em Lisboa, já concluímos já centenas de processos de médicos brasileiros aqui em Portugal, e isso é o que nós fazemos. Nós só fazemos isso, então não para a gente para a gente é um campo em que a gente transita com muita tranquilidade. Gosto de estar nesse ambiente, gosto de estar como se diz aqui em Portugal, com os senhores doutores, né, tratando de assuntos relacionados com imigração médica. Isso aí é o coração aqui do nosso escritório. Então, eu quero começar só deixando uma preliminar sobre o que é internacionalizar uma carreira, né, e a sua importância. Tá? De internacionalizar a carreira nada mais é do que gerar oportunidades profissionais e acadêmicas no mercado exterior. Então, é criar oportunidade para que o profissional consiga estender a sua tenda, né? Consiga aí avançar para outros campos, não deixando, claro, não perdendo as oportunidades que o Brasil também tem oferecido. Então, nada mais é no mundo globalizado, em que você tem acesso a vários países ao mesmo tempo através da internet, é possível que o médico hoje consiga, e cada dia isso tem sido mais frequente, temos acompanhado com maior frequência estes processos aqui, cada vez mais médicos fazendo isto, de médicos vindo para a Europa ou para outros países no intuito de estender, de se habilitar a novas oportunidades. Também tem relação com interagir com o mercado e com as práticas globais, gerar experiência profissional no exterior, né? Isso aqui é muito valioso para gerar mais valor à figura profissional, à autoridade profissional do médico, né? Ter a oportunidade de trabalhar para fora, atendendo em outros países, isso gera muito valor ao seu currículo, à sua imagem profissional também. E também estabelecer networking, que é o que a gente mais acompanha por aqui, médicos brasileiros tendo a oportunidade de se conectar com médicos e profissionais importantes aqui na Europa ou em outros países, e isso abrindo portas para que esse médico consiga avançar naquilo que possivelmente no Brasil ele não conseguiria, tá? O mercado tem sido amplo, o mercado tem atraído esses profissionais, né, de uma forma muito voraz, posso dizer assim. O mercado, não só o português, mas o mercado europeu, quer estes profissionais para atuar. O mercado brasileiro é um mercado que forma bons médicos, principalmente não só na capacidade técnica, que isso é indiscutível, mas também sob o viés humanitário. Então é muito respeitado o médico aqui dentro dessa perspectiva. Então, tem muito a contribuir, médicos, inclusive, com muita experiência, né, dentro das suas áreas, hiper especializados, são profissionais que têm cada dia mais ganhado valor aqui no mercado europeu, principalmente. Ah, então, aqui, algumas questões relativas à carreira médica sobre a ótica da internacionalização, né? A ideia é agregar valor internacional à carreira médica, ampliar oportunidades, né, para esta carreira. Aqui também tem relação com o desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, aumentar a expertise, né, deste profissional. Residência e fellowships no exterior, isso é o que a gente mais vê por aqui, né, essas oportunidades interessantíssimas de mentoria dentro da área, dentro do campo médico, colaborações internacionais, publicações em revistas globais, transferência de conhecimento, né, deste profissional. Então, aquele médico que está habilitado a internacionalizar sua carreira, que ele já se antecipou, já fez o processo, né, para que ele consiga ter esta visibilidade, ele está apto a tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, ele está apto às portas que serão abertas para internacionalizar a carreira, tanto na área profissional quanto na área acadêmica, tá? Às vezes
e é muito comum que um médico, nossos clientes principalmente, nós temos muitos clientes professores, que não apenas revalidam seus diplomas ou se habilitam, né, na parte da internacionalização de carreira para o fim profissional, enquanto a parte técnica da medicina, mas também da parte acadêmica, visto que muitos são professores, muitos querem dar sequência na área, nesse campo acadêmico aqui fora, e isso também é uma oportunidade muito interessante para esses profissionais. Bom, o perfil do profissional para internacionalizar a carreira médica, ele independe de absolutamente, ele exige mais da pessoa querer do que de outros fatores, né? Então, não há idade, não há sexo, não tem a ver com a capacidade técnica e não tem a ver com a capacidade acadêmica. Tem a ver com a gestão daquela pessoa em se expor, a gestão daquela pessoa em avançar nesse sentido, porque, como eu disse, toda habilidade ou todo tipo de profissional que se dispõe está apto a receber boas oportunidades. Então, não é só aquele muito experiente, é também aquele que está saindo da faculdade, aquele que está acabando de formar, que pode vir, eventualmente, fazer uma residência médica, aquele que pode vir para atuar, né, aqui em Portugal ou na Europa também de uma forma bem interessante, porque acaba conseguindo trabalhar com outros profissionais, com professores, com profissionais mais experientes, tendo acesso a novas tecnologias, né? Eu acompanho muito aqui dos meus clientes a defesa do trabalho final no processo de revalidação, então por acaso eu assisto a todas, é uma apresentação online com os professores, então eu tenho por hábito fazer isso e observo assim como as diferenças, né, de tecnologias, e os professores perguntam muito para tentar inquirir ali do profissional se ele está por dentro das medicações que vêm surgindo na Europa e também são mais acessíveis na Europa. E às vezes um profissional ele cita algum medicamento e fala: "Ó, esse medicamento a gente já não utiliza aqui." Então, ou seja, há práticas modernas, há tecnologias, né, acessíveis a esses médicos, enquanto eles estão disponíveis para ter acesso a esses instrumentos, é sem dúvida nenhuma uma mais-valia para esses profissionais. Então, profissionais que desejam expandir e aprimorar suas habilidades técnicas, é o perfil desses profissionais. São os profissionais que entenderam o processo globalizado na área médica, né, e as limitações do mercado interno, sabendo que você tem uma limitação geográfica, ou muitas vezes até mesmo profissional dentro do mercado interno, e você podendo, e às vezes a habilidade que você tem dentro do mercado brasileiro, ele não é uma mais-valia como pode ser uma mais-valia no mercado internacional. Isso é um fato. Comumente nós somos procurados por médicos muito, muito gabaritados, né? Médicos que qualquer país do mundo gostaria de ter. Estava a falar sobre isso, inclusive, com o diretor da Faculdade de Medicina, em uma reunião que eu tive recentemente com ele. Falava: olha, Portugal precisa tratar bem esses médicos, porque há médicos aqui que são preciosidades, né? Nós fazemos revalidação de processos de especialidade médica e currículos que é de causar inveja a qualquer profissional. Então, esses profissionais muitas vezes eles nem são tão valorizados dentro do mercado interno, dentro da área que ele está ali, poderiam ser muito mais se eles conseguissem se expor no mercado internacional, eles poderiam gerar mais valor, né, até mesmo para a sua carreira. E contribuir também, né? Não só profissionalmente na parte técnica, mas também na parte acadêmica. Então, o mundo globalizado quer muito esses profissionais. Também tem esse perfil dos profissionais que buscam as melhores condições de acesso para a família, é o que chega muito para a gente aqui, que é o médico que chega e fala: olha, até aqui eu já fui, já tenho a minha vida já estável, ou estou começando a minha carreira agora, mas eu não me sinto confortável
no mercado interno e essa pessoa ela quer realmente imigrar e ela quer vir com a família. Então, isso é um ponto muito falado pelos profissionais nesse sentido também, para que consigam trazer, né, dar acesso à educação, à segurança, qualidade de vida também à sua família, o que tem sido cada dia mais comum. E principalmente os profissionais. São esses profissionais que encaram novos desafios profissionais como parte deste processo, entendendo que hoje já não é mais possível, hoje já não é mais crível, no mundo globalizado, que o médico ele se regionalize, né? Ele tem conhecimento, ele tem habilidade, ele tem potencial para utilizar as suas ferramentas, o seu conhecimento para vender isso para o mundo, para vender isso para outros países que desejam muito esse tipo de profissional. Mas quando eu falo encarar novos desafios, é encarar mesmo, né? Porque eu falo que imigrar hoje, é claro, que o profissional ele não precisa imigrar definitivamente. Nós vamos falar isso mais para frente. Ele tem a possibilidade de trabalhar atendendo do próprio Brasil, né, sem nunca ter vindo a Portugal, ele consegue exercer a medicina aqui em Portugal ou em alguns países da Europa, mas ele precisa ter coragem. Ele precisa ter coragem de fazer o processo, ele precisa ter coragem de dar um passo importante nesse processo de internacionalizar a carreira, porque senão ele certamente ficará para trás. E aquele que muitas vezes não tem tanta capacidade técnica quanto ele, mas que teve coragem, irá assumir essas oportunidades que o mercado tem a oferecer. E essa é uma verdade, é o que a gente vê aqui constantemente. Eu costumo fazer essa pergunta, né? Por que Portugal como porta de entrada? Nós falamos que o processo de internacionalizar a carreira para a Europa eu falo internacionalizar a carreira para a Europa através de Portugal, né? Tendo Portugal como porta de entrada. Por alguns fatores, o idioma é um deles e é muito importante isso. Qualquer dos países, o processo ele será é, de algum modo complexo, de algum modo burocrático, vai exigir sempre do profissional, mas tendo o idioma a seu favor, né, você consegue superar isso de uma forma muito mais tranquila. Os laços culturais também estreitos entre o Brasil e Portugal ajudam bastante, facilita muito esse processo. O processo de revalidação em si do diploma, talvez seja, e talvez seja, na opinião de quem atua especificamente nessa área, certamente dos processos mais acessíveis, né, dos países da Europa. Então, por mais que seja um processo, vamos dizer, burocrático, e esse problema de burocracia já não é um problema que o médico tem que resolver, né, que hoje conta com assessorias que são especializadas, como é o nosso caso, mas é um processo acessível, é um processo que é possível fazer, é um processo enfim, tem países na Europa que você não consegue entrar no país. É impossível você fazer um processo para poder entrar lá, porque o país ele é muito fechado, ele remunera muito bem. Então, por que não entrar por um país como Portugal e depois do diploma estar revalidado, ter a oportunidade de atuar nesses outros países, né? Em Portugal, nós temos um visto específico para médicos, né, que chama visto para profissionais altamente qualificados. Esse visto ele é muito interessante, é um visto criado, na verdade, para não só para médicos, mas para profissionais altamente qualificados de várias áreas. Então, é um visto próprio que acaba por facilitar para que o médico não fique ali em um limbo sem saber como que ele vai se legalizar no país. Lembrando que, ao obter um visto específico para atuar no país, em Portugal, a pessoa com 5 anos de residência no país, com título de residência, não residindo, mas com título de residência, ela adquire a nacionalidade portuguesa. Então, é a possibilidade que a pessoa tem de adquirir a nacionalidade portuguesa sem ter um ascendente português
tá aqui um exemplo muito claro que a gente utiliza com bastante frequência. Também utilizando a profissão, também utilizando aquilo que o profissional já tem para conseguir mais uma conquista, que é a nacionalidade portuguesa, que acaba por abrir frentes aí também para toda a família, acesso à educação. Lembrando que em Portugal o curso de medicina é restrito a nacionais europeus e portugueses, né? Então, ou seja, quando você adquire a nacionalidade portuguesa, você habilita realmente seus filhos a estudar na Europa, né? Por um curso que é bem fechado por aqui. Ah, uma melhor adaptação profissional, né, dado o contingente de brasileiros que tem aqui. Nós somos certamente talvez a segunda maior população de imigrantes. Talvez a gente não ganhe da China, né, e dos indianos. Acho que não ganhamos dos indianos, mas estamos ali realmente dentre as maiores populações imigrantes do país, o que torna muito fácil a adaptação do médico neste mercado, porque é, eu falo que utentes ou pacientes brasileiros procuram médicos brasileiros, né, justamente por essa afinidade e por essa expertise, boa formação técnica, e humanitária dos médicos brasileiros. Possibilidade de atendimento remoto, mesmo estando no Brasil, né? Então, isso também é algo que facilita muito aqui em Portugal, que acaba tornando por uma mais-valia neste processo. Bom, então eu vou explicar só um pouco sobre como funciona o processo de revalidação de diploma, que na verdade é a grande chave para que a pessoa inicie o processo de internacionalização de carreira, tá? Este processo é muito importante, ele vai se repetir em maior ou menor medida em outros países, mas como eu disse, em Portugal acaba sendo mais acessível por vários fatores, pelo idioma, pela possibilidade de oportunidades se fazer isso daí de uma forma mais tranquila. Bom, então é um processo que é feito anualmente. Então nós temos candidaturas até o dia 1º de setembro de cada ano para quem vai fazer no ano subsequente. Então nós estamos há 3 dias, né? Domingo agora, 4 dias, para encerrar o processo para quem quer fazer em 2025. Então ainda é possível. O processo é feito sempre nos meses de janeiro, tá bem? É uma fase presencial. Esta etapa é uma prova objetiva, sempre feita no mês de janeiro, de forma presencial. Então, o médico tem que vir, ele tem que submeter uma prova de 120 questões, ele tem 2 oportunidades para fazer essa prova, e tem de obter 50% de aproveitamento. É uma prova de medicina geral, em que ele tem que passar ali, responder ali, acertar 50% para ultrapassar essa etapa. Como eu disse, ele tem 2 oportunidades. Se ele não conseguir passar em um ano, ele pode repetir sem custo algum para o próximo ano, sem o menor problema. Ah, Depois, ele tem uma prova que é prática, uma prova que basicamente eu falo que é a rotina do próprio médico, né? Que ele acaba por atender é, um paciente comum sorteado aqui em um hospital qualquer. Sorteia-se um paciente, ele faz o atendimento, faz a anamnese e discute ali com o médico examinador o caso clínico daquele paciente. Então, também é uma fase tranquila. Pela nossa experiência e por aquilo que nós temos dos próprios examinadores, é uma prova que é uma fase que reprova-se praticamente zero. É, Dependendo da especialidade, o profissional acaba por ter um pouco mais de receio, né? Por estar tão voltado naquela área, como é o caso, por exemplo, da oftalmologia. O pessoal atende muito, é muito voltado e tem algum receio de atender médicos, a pacientes gerais, né, de outras especialidades. Mas é claro que a análise que é feita ali não é uma análise da sua especialidade, é uma análise dentro de uma medicina geral, se o médico consegue fazer minimamente uma anamnese, um relatório médico, enfim, consegue pedir ali um exame, alguma coisa nesse sentido. Essa etapa é feita entre os meses de abril e maio. Pode ser um atendimento clínico ou cirúrgico, tá? É mesmo sorteado isto. Então, como eu disse, faz um relatório médico e faz uma discussão técnica com o examinador, naquela oportunidade. E, por fim, é a apresentação de um trabalho final, que é uma fase online, que ah, o médico pode apresentar uma dessas 3 possibilidades, ou uma dissertação, ou uma monografia, ou um relatório curricular, que nada mais é que uma análise crítica à sua trajetória profissional.
Então, descrevendo ali sobre a sua trajetória. É uma etapa também que eu gosto de assistir, como eu disse, considero-a tranquila, porque aqui é basicamente o que o médico já é algo que o médico já domina. Então, alguns escrevem, alguns apresentam algum artigo, desde que seja em autoria própria, ou como primeiro autor. Ah, e depois, ele pode, e não precisa ser um tema atual, não necessariamente um tema atual, isso que fique muito claro, mas que ele tenha que fazer uma apresentação. Por quê? Porque quando o médico revalida um diploma em Portugal ou na Europa, ele passa a ter o título de mestre em medicina, tá? Então, é a titulação que ele tem é de mestre em medicina. E por este motivo, exige-se a apresentação de um trabalho para que tenha ali alguma equiparação com aquilo que é exigido na grade curricular aqui de Portugal. Bom, nós sabemos que nós temos um acordo bilateral em vigor entre a UFRJ e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Este acordo voltou agora em maio, né? Ah, é um acordo que durou por 5 anos, ele foi encerrado em fevereiro e voltou em maio com uma novidade, que é a novidade do médico. Os processos anteriormente, no processo do acordo anterior, ele tinha, o médico, bastava ele ter a graduação pela UFRJ. Neste momento, além da graduação pela UFRJ, ele tem que ter ou um mestrado ou um doutorado também pela UFRJ. E foi este o motivo aqui que nós sentamos para conversar com o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, porque não nos parecia razoável essa exigência, né? Primeiro do mestrado e do doutorado, da pós-graduação estrito sensu, até porque o que se revalida aqui é o diploma de graduação, né? Então, na verdade, isso surgiu justamente por essa necessidade deste termo de mestre em medicina, dessa nomenclatura que a revalidação do médico brasileiro sai aqui em Portugal. Então, foi este o ponto que nós fomos discutir. E um outro ponto foi o ponto de se exigir que isso seja feito pela UFRJ. Então, isso também foi um ponto sensível que nos pareceu aqui, e nós fomos discutir isso e temos muita esperança de que teremos algumas boas novidades, no futuro. Bom, feito isso, feito o processo de revalidação, que é um processo que corre ao longo do ano, então vamos dizer que o processo se revalida aí com um ano, acho que nem chega a isso. Depois o médico está apto a se inscrever na Ordem dos Médicos, que é como se fosse o Conselho Regional de Medicina do Brasil, e atuar aqui, aqui em Portugal como um médico brasileiro, tá? Esse processo de inscrição na ordem, ele pode ser feito integralmente por procuração. Neste momento agora, o médico não precisa nem vir aqui para poder assinar. Então, já aconteceu de fazermos processos de médicos e o médico ter de vir aqui só para assinar um documento. E foi um motivo também pelo qual nós peticionamos a ordem para que isso fosse alterado, e isso foi alterado efetivamente. Então, hoje é possível que façamos todo o processo sem que o médico tenha que vir aqui. Fazemos essa inscrição totalmente online, né? E também fazemos o pedido de autonomia médica, porque em Portugal, diferentemente do que ocorre no Brasil, o médico ele pode ter autonomia ou não. Quando o médico ele é recém-formado, ele não tem 2 anos de comprovação de exercício profissional. Nos últimos 5, ele entra na medicina sem autonomia, tá? Então é uma medicina tutelada, ou seja, todos os atos médicos que ele for praticar, ele tem alguma limitação, tem que sempre ter alguém ali fiscalizando. Então, comprovando 2 anos de exercício, nos últimos 5, ele tem autonomia médica e pode atender livremente, inclusive estando do Brasil. E, por fim, o reconhecimento da especialidade médica aqui em Portugal, que é um ponto que eu gosto bastante de atuar, é, que nada mais é do que enviar todo um dossiê daquele médico para o colégio da especialidade dele, para que aquele colégio reconheça aquela especialidade, e aquele médico possa se denominar especialista em Portugal, tá? Então, é uma análise de compatibilidade curricular, e é uma análise que tem critérios que são subjetivos, considera-se muito a experiência profissional, o tempo de experiência, a formação, a titulação daquele médico. Aí aqui entra cartas de recomendação daquele médico. Então, este ponto aqui é um ponto que eu costumo dizer que
há critérios que são objetivos, há critérios que são realmente que precisam ser cumpridos, mas também aqui há uma subjetividade, há aqui um viés político, se assim eu posso dizer, no bom sentido, tá? Não é um viés político negativo, mas de uma relação aqui com os colegas. Nós temos processos aqui de médicos que de fato, quando chega no júri, é o momento que ele tem, é o que a gente orienta. Olha, agora você vai conversar com os pares aqui em Portugal, vai buscar cartas de recomendação, e é este o momento agora que o júri vai ter que ser convencido do profissional que você é, para que ele libere a sua atuação como um especialista. Lembrando que um cenário que pode acontecer é o colégio não reconhecer por alguma divergência nessa grade acadêmica, ou, enfim, se houver ali alguma obscuridade, né, neste processo, ou incompatibilidade, e determinar que este profissional submeta a uma prova dentro da área da sua especialidade, o que é muito tranquilo para a maioria dos profissionais, porque já trabalham com aquilo já há bastante tempo. Então, é este o processo, basicamente apenas para visualizar, revalida o diploma, faz a inscrição na ordem mais o pedido de autonomia e você já pode atuar, tá? Se quiser fazer a revalidação da especialidade, vai se autonominar especialista. Costumo dizer que para aquelas áreas que são áreas clínicas, revalidar a especialidade é importante, é sempre importante, nós vamos sempre recomendar, mas aquilo que você faz dentro do seu consultório não te limita ao exercício profissional. Áreas cirúrgicas é um pouco mais delicado, porque é complicado você atuar aí em Portugal ou na Europa, exige, tem um controle muito grande sobre a responsabilidade do profissional com o utente. Então, assim, tudo aqui se tem seguro, né? Todo profissional tem que ter um seguro. Então, o advogado tem seguro, o médico tem que ter seguro. Então, de responsabilidade, isso é obrigatório por lei. Então, não vale a pena se o médico ele atua num campo cirúrgico, ele atuar sem ter especialmente no campo cirúrgico, atuar sem ter o reconhecimento da sua especialidade, tudo certinho para evitar maiores complicações, tá? É, é um processo que é liberado uma cédula profissional, nesse sentido aqui. O médico pode atuar também sem essa cédula, porque vai sair o número dela. Para esta cédula, de fato, ele tem que vir aqui para assinar e tirar uma fotografia, colher uma digital, em algum momento, mas não é necessário, não é isso é dispensável para o médico poder atuar. Ele pode nunca ter tido a cédula profissional dele e conseguir atuar normalmente estando no Brasil, mesmo sem essa cédula, tá bem? O mais importante é que ele esteja devidamente inscrito. Então, aqui, então, desculpa, deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, relativamente a atuar em outros países da Europa, o que se exige por uma diretiva da União Europeia é que aquele profissional atue pelo menos por 3 anos no país que reconheceu o diploma dele. E aqui há uma informação muito importante, porque isso não é uma obrigatoriedade, tá? O país pode abrir mão deste período. Então, por exemplo, o país está, como é o caso de Portugal, por acaso, nós estamos vivendo aqui o que eu chamo de uma crise na ginecologia e obstetrícia. Então, certamente, se tivermos médicos que revalidaram o processo em outros países, Portugal pode abrir mão desses 3 anos aqui para atrair esses médicos para o campo da ginecologia e obstetrícia, apenas como um exemplo. Então, não são 3 anos obrigatórios, basta, isso fica a critério do país que irá receber. E, claro, respeitando também a proficiência linguística do país em que se vai revalidar o diploma. As vantagens desse processo é gerar maior valor e reconhecimento profissional, possibilidade de atuar nos 27 países da União Europeia, valorização da moeda, né? Que é o que atrai também muitas pessoas, principalmente cirurgiões. A gente atende muito, como eu disse, oftalmologistas. Então, são profissionais que vêm com alguma frequência, né, a Portugal para poder fazer cirurgia. Então, uma vez por mês vem, faz aquele monte de cirurgia. Então, tendo esse network, conseguindo estes contatos para que tenha um colega que faça o atendimento primário e o médico vem apenas para poder fazer também as cirurgias, é algo também que tem se mostrado bastante comum
aqui em Portugal. Acesso à educação, qualidade de vida e segurança para a família, como eu disse, né? O atendimento online por videoconferência, a emissão de receita online com cédula profissional ou com cartão de cidadão português. Então, se você é nacional português, você tem seu cartão de cidadão, ele vale como uma cédula profissional, porque a gente insere ele aqui, né, num leitor de cartão e você consegue fazer as suas consultas, os seus receituários de uma forma muito tranquila. E mesmo que não tenha isso, é possível que você faça suas receitas com uma vinheta manual que se pede aqui, né, um adesivozinho com o nome do médico para ele poder assinar isso ter validade em todo o território nacional. Como eu disse, residência, né? Colaborações internacionais, publicações em revistas globais, enfim, aquilo que eu já havia citado. E aqui deixo para vocês um pouco do que tem saído na mídia, né? Milhares de vagas no sistema público, nós vivemos uma crise mesmo no sistema de saúde. Nós teremos nos próximos 5 anos aí cerca de 25% dos médicos aposentando. Então, eu falo que aqueles que estiverem preparados irão ter oportunidades muito interessantes no campo da medicina aqui em Portugal. Poderão aproveitar muitas oportunidades. O governo tem feito campanhas e é, tem gerado essas vagas, né, para profissionais, especificamente para profissionais brasileiros. Se você colocar no Google aí, médicos brasileiros em Portugal, vai falar muito sobre o governo atraindo esses profissionais para cá. Há mais de 1,7 milhões de portugueses sem médico de família, né, que é uma realidade que nós temos aqui em Portugal, necessita desses profissionais, e é um profissional de suma importância para cá. Então, às vezes, acontece de chegar um médico para a gente que ele é um especialista, mas ele deseja ir para essa área e atender na área da medicina de família, enfim, ele quer ficar talvez ele queira uma vida mais tranquila, aí uma coisa mais sossegada é uma boa oportunidade também de se trabalhar. Bom, aqui ficam os nossos contatos, só ler o QR Code, né, para quem quiser. E é isso, senhor presidente, é o que nós temos. Em resumo, uma mais-valia esse processo de internacionalizar a carreira, é essencial, na verdade, os médicos têm visto essas oportunidades, inclusive a mim, como advogado, eu vivo em Portugal hoje por uma oportunidade de internacionalizar a carreira, porque eu vim para fazer um mestrado em Portugal e acabei ficando, e pronto, aqui tive minha família e aqui, enfim, a minha vida profissional realmente deu um upgrade nesse sentido. Então, é pensando nisso que gera maiores oportunidades para todos os profissionais. Obrigado, Dr. Marcos. Parabéns aí pela apresentação. Um dos fundamentos que eu acredito que tenha ficado bem claro, e o senhor sabe que quando a novidade é novidade para muita gente, a desconfiança é grande, né? O senhor sabe disso, né? E aqui nós Verdade. falamos com muita tranquilidade, né? Então, deu para perceber muito claramente, e isso eu já tinha percebido nos nossos contatos anteriores, fato este que nos fez fazer nossa parceria, né, frutífera, é justamente isso, a certeza que nós estamos com uma oportunidade, como o senhor bem falou, das possibilidades que todos nós médicos podemos ter, de fazer essa internacionalização de carreira, tanto na fase inicial da vida profissional, quanto numa fase mais à frente também, né? Por várias Verdade. coisas que possam acontecer na nossa vida. Então, eu Verdade. fiquei extremamente encantado, né, com tudo que foi apresentado e, principalmente, eu vi que não há nenhum tipo de amadorismo, né? Os passos estão bem definidos, os processos estão bem definidos, início, meio e fim, né? Prazos que são definidos pelo próprio governo e tudo, né? Eu vou, se o senhor me permitir, eu vou abrir para perguntas aqui Claro. de algumas pessoas que possam ter perguntas e no final sempre eu faço um pai bola, né? Uma perguntas objetivas e respostas objetivas para dar Claro. uma noção geral do que a gente conversou. Mas de Claro. antemão, mais uma vez, parabéns aí pela sua Obrigado. belíssima apresentação e parabéns também pelo trabalho desenvolvido. Como médico com 40 anos de profissão, eu me sinto muito feliz de poder estar trazendo um tema desse tão importante
para a classe médica brasileira, tá? Muito Obrigado. 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 Simone, nós temos alguém inscrito, por favor? Doutor Rômulo, estou verificando até o momento, não vou verificar se há alguma pergunta no chat. Tá, então eu vou já começar a perguntar, então, por favor, doutor Marcos. Vamos lá. Eu quero hoje, eu tomei ciência daqui. Eu tenho aí, eu peguei o QR Code. Mas vamos supor, vai chegar alguém aqui na sua merge e vai falar assim: eu sei que vocês têm um contrato, um convênio com a parte de internalização de carreira, sou médico e quero fazer. Ele vai fazer contato com o senhor e quais são os próximos passos em cima daquilo que o senhor falou? Sim, então quando o médico ele chega, quando o médico associado ele chega ao nosso escritório, né, por meio dessa parceria, o médico que seja associado da Somerge, a gente faz um primeiro contato, tem um canal que é próprio, ou seja, na nossa equipe tem um pessoal que só atende é, profissionais que vêm desta parceria. Fazemos ali um primeiro contato e depois nós solicitamos que aquele médico, ele tendo interesse em avançar, a gente apresentando as condições, que esse médico entre em contato com a SOMED para que ele obtenha ali uma declaração de que ele de fato é associado, de que ele está em dia com as responsabilidades, né, associativas dele, e a partir daí nós daremos sequência aqui a toda a parte que é burocrática para tratar do processo dele, mas sempre com este link entre a Somerge, né? A pessoa não pode chegar e simplesmente se autodenominar associada sem que ela tenha que nos apresentar a documentação comprovativa nesse sentido, porque senão ela não vai ter os benefícios que tem. Então, ou seja, é além do canal exclusivo que nós deixamos aqui, nós estendemos. Isso é muito importante, porque o canal, eu sempre atendo hoje eu não consigo atender todo mundo mais, né, com tanta frequência, mas quem é da Somed, eu faço questão de estar acompanhando ali e atendendo. É, os descontos praticados, que são muito interessantes, nós não praticamos para absolutamente ninguém. Então, ou seja, são mais-valias que ele acaba por ser associado à Somed. Perfeito. Um outro dado que eu gostaria de saber, o senhor tem aí qual é o número de médicos hoje inscritos na Ordem dos Médicos de Portugal? Nós temos um número hoje, na verdade, nós temos um percentual de crescimento, que foi um percentual de crescimento de 50% dos últimos. Nós não temos os números atualizados nesse sentido, mas nós sabemos que nós tivemos um crescimento aí de cerca de 50%. Lembrando que este percentual irá aumentar ainda mais, porque nós tivemos no início desse ano milhares de processos, inclusive vindo da UFRJ, que ainda não foram concluídos, né? Então, ou seja, esses processos precisam ser concluídos para que a pessoa possa se inscrever na ordem. Então, no próximo ano, nós teremos aí certamente um percentual muito acrescido de médicos brasileiros atuando aqui em Portugal. Outra coisa, em relação à parte da União Europeia, o percentual de pessoas médicos que entram em Portugal e depois vão pelos lados do restante da Europa, é um percentual, o senhor tem algum tipo de percentual, 5%, 10%? E quando procuram, para que países normalmente vão, por favor? Então, na verdade, isso não é um número possível porque a pessoa não dá baixa na inscrição dela aqui. É como acontece no Brasil. Mesmo que o médico venha, ele não encerra, né? Inclusive, nós fomos convidados para uma matéria jornalística aí no Brasil e nós consultamos, inclusive, o Conselho Federal e foi a resposta que nós tivemos foi justamente, nós já sabemos disso, mas que o médico não dá baixa na inscrição. Então não tem como saber para onde ele transita, tá? Mas há oportunidades aqui, há países aqui com oportunidades maravilhosas, inclusive França, sem falar Irlanda, Alemanha, esses países, o que depende muito mais da proficiência linguística do próprio médico, né, da capacidade linguística dele, porque em termos de capacidade técnica, isso já ficou claro quando ele faz o processo de revalidação, quando ele tem aquilo concluído. Então, só depende dele em termos de proficiência linguística. E há salários aqui que são assim, são astronômicos, né? Como o caso de Luxemburgo, deve ter dos maiores salários da Europa, talvez do mundo, né? Salários anuais, assim, realmente muito interessantes
estão à procura de profissionais em determinadas áreas, em algumas cirurgias. Então, esses profissionais podem aproveitar bastante essas oportunidades. Ok. Bem, nós estamos agora, Só um minuto, doutor por Márcio, gentileza. Só um minuto, por nós estamos. gentileza. Doutor Rômulo, peço por gentileza que o áudio seja fechado. Nós vamos agora, nós temos algumas perguntas no chat, tá? Eu vou liberar para Simone. Simone, por favor, pode fazer as perguntas, por favor? Pois não, doutor Rômulo, só um segundo, por gentileza. Primeira pergunta, o doutor Léo. Poderia explicar melhor sobre o acordo e a validação de diploma para quem fez apenas a graduação pela UFRJ? Claro, sim. Nós tivemos um acordo durante 5 anos, de 2018 a 2024, tá? Na verdade, foram 6 anos, porque teve um acordo aditivo, então estendeu um pouquinho mais. Este acordo previa que quem era graduado pela UFRJ poderia ter o seu diploma revalidado em Portugal, sem ter que passar por aquelas etapas que eu citei. Prova objetiva, prova prática e apresentação de trabalho. Estes médicos não tinham essa necessidade, então nós fazíamos todo o processo aqui por procuração, sem que o médico tivesse que sair de casa, tá? O que aconteceu foi que esse acordo encerrou e iniciou-se uma nova tratativa entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e a UFRJ, e nesta nova tratativa colocaram como critério, como uma grande surpresa, a exigência que o médico não apenas fosse graduado pela UFRJ, mas que ele também tivesse mestrado ou doutorado pela UFRJ. Então, foi uma exigência neste novo acordo agora. Então, se o médico ele for somente graduado, ou tiver um mestrado por uma outra instituição, ou um doutorado por uma outra instituição, ele não consegue revalidar o diploma aqui nos termos deste acordo bilateral que está em vigor agora. Posso passar à segunda pergunta? iPhone de Márcio. Doutor Márcio, existe algum convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, Unesp? Me parece que Coimbra é o FMG. E para a prova escrita, existe alguma recomendação de bibliografia médica? Bom, excelentes perguntas. Bom, sobre convênios, a UFRJ, o que nós precisamos entender é assim: há convênios que não são convênios para revalidação e reconhecimento de diploma. Há muitos convênios com instituições brasileiras que são convênios de mobilidade, tá? E isso faz muita confusão, porque são convênios para atrair que os estudantes consigam estudar nos dois países. Revalidação de diploma só existe com a UFRJ atualmente, e nós sabemos que irá sair um acordo, ou que está na mesa para sair um acordo entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa com a USP, tá bem? Neste mesmo termo que acontece com a UFRJ. Isso nós sabemos, que isso deve acontecer, e nós esperamos que isso aconteça. Nomeadamente sobre a UFMG. É um assunto que eu conversava hoje com um amigo médico, um amigo mesmo, que ele já conversou com a diretoria da UFMG sobre este assunto. A diretoria já sinalizou que tem total interesse em fazer o acordo. Então, o que nós tentamos agora é, de fato, encontrar uma instituição portuguesa que queira fazer este acordo aqui, que não é fácil, tá bem? É uma relação realmente aqui de muita proximidade entre as reitorias. Então, eu sempre defendo mais acordos bilaterais, sempre defendo, porque facilita o processo, e acaba atraindo profissionais também, tanto para cá quanto levando profissionais para o Brasil. Respondendo à questão da prova objetiva, sim, há recomendações de bibliografia no regulamento. Quando a pessoa vem para o nosso escritório para a gente assessorar, a gente passa não apenas a bibliografia, né? Nós damos todo o suporte, mas também simulados, também provas anteriores, todo o material e conteúdo que nós tivermos, nós acabamos por equipar esse profissional para que ele faça essa prova de uma forma mais tranquila. Há cursos aqui também, intensivos, muito tranquilos e excelentes, que podem ser feitos online, que também contribuem bastante para essa etapa. Última pergunta do chat, e doutor Emílio Zilli está inscrito. Doutor Túlio Tavares, quais os entraves dos médicos recém-formados comparados recém-egressos da residência? É mais vantajosa a realização da residência no Brasil e emigrar, ou realizá-la em Portugal?
Excelente, excelente pergunta. Excelente pergunta. O que eu digo é, se você for analisar a residência sob uma ótica de tempo, é vantajoso no Brasil, porque o tempo das residências são menores que os tempos aqui em Portugal e na Europa de uma maneira geral, tá? É, aqui a menor residência que se tem são de 3 anos na área de medicina de família e comunidade, essas questões, essa área mais clínica. Tem área aqui que pode chegar a uma residência de 5 anos, por exemplo, tá? 6 anos, dependendo da área que a pessoa for fazer. Mas o que eu respondo sempre para o recém-formado é o que você quer. O que que você quer? Porque se você quiser e você tiver um plano para fora, para atuar fora, ter uma experiência internacional, sem dúvida é fazer a residência fora do país, porque você não vai ter que reconhecer essa residência, né? Vai ser algo que já vai ser válido em todos os países do bloco. Então, por mais que demore um pouco mais de tempo para você concluir essa residência, você já está habilitado, você já tem uma residência chancelada por uma instituição europeia. Então, se o seu plano é vir aqui. Agora, Marcos, eu quero menos tempo porque eu também quero transicionar aqui também no Brasil. Então, de fato, em razão do tempo, fazer no Brasil me parece ser algo interessante. Doutor Rômulo, nós temos o Uhum. doutor Zilli e temos uma questão do doutor Jorge Fará em seguida. Ok. Então vamos, no Dr. Fará, a gente para um pouquinho, né? E a gente finaliza a nossa reunião extremamente muito proveitosa. Então vamos ao Dr. Zilli, por favor. Bom, boa noite a todos. Doutor Marcos, boa noite. Muito Boa obrigado pela noite. palestra, bastante elucidativa. Eu gostaria de membrar minha pergunta em dois ou três itens. O primeiro item são bem objetivos. Em primeiro lugar, saber do senhor se essa validação de diploma vale para toda a área médica e biomédica, ou se o seu escritório também valida diplomas, está envolvido na validação de diploma do pessoal biomédico, pessoal de enfermagem, pessoal de veterinária e pessoal de odontologia. Essa é a primeira questão. A segunda questão é em relação à extrapolação dos diplomas para outros países da Europa. Recentemente, tem 2 semanas, um aluno nosso aqui do Rio de Janeiro, inclusive com formação pela UFRJ, ele validou o diploma dele em Portugal. Eu não sei por que mês foi validado esse diploma, mas e quando ele tentou aplicar para um emprego na Espanha, a Espanha não aceitou essa validação, dizendo que, apesar de ser da comunidade europeia, ele teria que também sofrer alguns pré-requisitos, cumprir alguns pré-requisitos na Espanha. E isso também parece que acontece na França, na Alemanha e agora também na Itália. Eu gostaria que o senhor confirmasse ou não esse tipo de situação. E terceiro ponto é saber se o custo final dessa validação de diploma, e o fato de um diploma validado no final de todo o processo já implica numa situação já de exercício médico em Portugal, depois de todos esses fatos, essas fases que o senhor acabou de citar aí. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado, professor. Então, relativamente à primeira questão, o nosso escritório atua na revalidação de diploma médico, e nós atendemos também a revalidação de diploma de odontologia, tá? São as duas áreas que nós atuamos aqui no escritório neste momento. Então, nós não atuamos para enfermagem, inclusive deve ser uma próxima área que o nosso escritório deve abrir no futuro, mas neste momento, o nosso coração é da medicina e nós temos um braço dentro do escritório que atua para os dentistas, tá? Relativamente à segunda questão sobre a atuação do médico na União Europeia, isso é uma novidade mesmo, porque dos médicos que nós temos aqui no escritório e que saem para atuar em outros países, desde que ele respeite a questão, porque uma questão é assim, uma questão é o requisito para o exercício da vaga que está aberta. Outra coisa é o requisito do governo. Eu posso lhe assegurar que, em termos de legislação, daquilo que o médico tem para os outros países, ele deve cumprir, porque ele deve se inscrever na ordem daquele país. E para ele se inscrever na ordem daquele país, ele tem que cumprir
os 3 anos de exercício profissional no país que revalidou e comprovar a proficiência linguística. Especificamente sobre a Espanha exige, inclusive no processo dela de revalidação, exige uma proficiência linguística a nível B2, que deve ser certificada por um único instituto no Brasil, né, que me parece que é o Instituto Cervantes. Um único instituto tem que certificar, não aceita outra. Então, isso também é um impeditivo. Mas nós já tivemos situações aqui de médicos que cumpriram o requisito e foram e se inscreveram. Uma vez inscritos, qualquer vaga ele poderia assumir. Agora, se ele não conseguiu se inscrever, né, não cumpriu o requisito para se inscrever no Conselho Regional de Medicina, ou no equivalente àquele país, de fato, ele não vai conseguir usufruir pronto, dessas oportunidades. Então, o mais importante é que ele se atente ao requisito que o governo exige para que ele se inscreva, porque uma vez inscrito, ele não terá problema. E hoje, a diretiva da União Europeia exige isso. Como eu disse, há países que podem abrir mão desses 3 anos para atrair esses profissionais. Mas, como o senhor está a dizer, pode ser o caso, a França pode ser um caso de fato que não está, que exige, né, esse tempo aqui. Então, se ele acabou de revalidar aqui, de pronto ele já não conseguiria se inscrever se o país não abrir mão desse requisito, tá? Não sei se ficou claro, mas acho que é um pouco sobre isso. Ah, e o terceiro é sobre o custo, né? Sobre o valor do serviço, o custo para esse médico revalidar, enfim, entrar no mercado aqui. O que nós fazemos são 3 etapas que nós temos, cada etapa ela é muito dividida para a gente, então a gente recebe o médico aqui e atende ele até o momento da revalidação da especialidade dele, e o nosso não é um serviço que nós fazemos, tá? Mas nós sempre indicamos os nossos profissionais, porque como nós temos muitos médicos, é comum nos pedirem orientação para que esses médicos entrem no mercado, ou olha, eu preciso aqui de um anestesista, por exemplo. Nós temos médicos anestesistas que querem vir para cá e a gente só coloca esse profissional em contato com essas instituições, com esses hospitais, enfim. Mas não é um serviço que nós prestamos, mas nós fazemos isso também. Ok. Muito Simone, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. A última pergunta do chat. Doutor Fará, eu consegui revalidar meu diploma da UFRJ no ano passado. Minha pergunta é se há exigência de registro junto à ordem médica para que não expire a revalidação. Ótima pergunta também. Não, a revalidação não expira. Uma vez revalidado, revalidado está. Isso é vitalício, tá? Não tem validade. O que eu oriento a todos os meus clientes, se inscrevam. Ponto. Se inscrevam na ordem. Então, hoje nós podemos fazer essa inscrição por procuração. O médico não precisa vir aqui. Então, ou seja, não há limitação para que ele faça a inscrição. Por quê? Amanhã ou depois você tem uma regra que altere. Amanhã ou depois você tem algum impeditivo, você está inscrito. Ainda que depois você peça a suspensão da sua inscrição, né? Se para não pagar ali a anuidade, que também não é cara, mas se você não quer pagar, você quer pedir a suspensão, pelo menos você está inscrito, porém suspenso. Então eu sempre oriento e sempre vou orientar os nossos clientes, os médicos, a fazer a inscrição. É ali a chancela que você tem de que você revalidou e que você está pronto para o exercício profissional. doutor Marcos, uma pergunta. Eu vou fazer a revalidação com o senhor, tá ok? O senhor me ajuda, ou tenho esse trabalho, tem esse serviço para dupla nacionalidade, se houver necessidade? Sim, Tem esse facility? Sim, nós atuamos em todo tipo de representação em Portugal, todo tipo de representação. É,
Desde compra de imóveis, nós compramos imóveis para médicos aqui, representamos para compra de imóveis. Nós fazemos a transcrição do casamento, porque às vezes a pessoa tem a nacionalidade portuguesa e ele não casa, ele é casado no Brasil, mas é solteiro aqui em Portugal, tem que transcrever, né, para os filhos terem nacionalidade para os filhos, para a família. Então nós temos Esse toda essa portfólio. gama de serviços de representação aqui em Portugal para tudo que for necessário relativamente aos médicos. É porque eu vejo que isso, em alguns casos, né, poderia ser também uma barreira, não só para os jovens, como para os mais, com mais idade, em relação a essas facilities que acho que são importantes dentro de um contexto como um todo. Quer dizer, o foco Exato. dos senhores está relacionado em cima da validação, né, e dessa facilidade para a União Europeia. E Uhum. no contexto como um todo, essa facilidade de poder ajudar, né, dentro de um serviço previamente contratado, para essas outras facilidades, que nós sabemos que quando a gente passeia, pô, pode muito bem passear em Lisboa e pode passear lá no Porto, né? Mas se vai para uma região igual a do meu pai, lá em cima, no norte, entre Viseu e Lamego, que é uma região chamada Castro Daire, né? Aí fica mais difícil. Então, Exatamente. verdadeiramente, os senhores teriam essa facilidade também dentro de um Sim, pacote. claro que sim. Nós abrimos conta bancária aqui por procuração, então é muito comum a gente fazer isso para que a pessoa tenha essas facilidades. Então, todo tipo de representação aqui em Portugal, nós fazemos, nós cuidamos, então é uma relação muito próxima aqui com o médico para que ele tenha o máximo de conforto, né, e uma segurança também para isso. Eu tenho um médico do Rio de Janeiro aí, né, que eu me lembro que ele me conheceu pela internet numa oportunidade, eu já fiz a nacionalidade da família dele inteira, especialidade, já fiz tudo, e agora ele comprou um imóvel. Eu falei, olha, eu te conheci, você me conheceu pela internet, e no outro dia eu tenho uma procuração de 500 mil euros para comprar um imóvel para você. Então, assim, é um motivo para a gente de muito orgulho, também por essa confiança que nos é depositada, né? Claro. Muito obrigado, doutor Marcos. Simone, temos mais alguma coisa por aí? Não, doutor Rômulo, nenhuma outra pergunta. Só gostaria, se o senhor me permite, de lembrar a todos que essa palestra ela será disponibilizada no canal da Somerge no YouTube. Ok. Tudo bem, doutor Marcos? Podemos, né? Olha, Claro. uma satisfação muito grande de podermos ter esse approach, né? Podermos ter essa singularidade de um evento como esse, que verdadeiramente já há anos no processo associativo e conselhal e todas as partes, e realmente é uma conversa única e primeira, né? Então, não tem a menor dúvida, a gente está sempre aprendendo. As suas palavras iniciais, pela visão empreendedora que a Somerge adotou, né, e adota, eu acho que isso é verdade mesmo. Né? Nós temos que estar no caminho da coisa séria, da coisa certa, e procurar as pessoas que têm capacidade para fazê-lo. Então, na qualidade de estar presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, Somerge, e também como presidente da Associação da Sociedade dos Médicos da Ilha do Governador, a SOMEI, que está fazendo parceria nessa reunião. Eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, a participação de todos os nossos diretores, de nossos amigos, de nossos associados, de colegas de outros estados também, nossos vice-presidentes aqui presentes, presidentes de filiadas nossos que também estão presentes aqui. Uma honra muito grande de tê-los recebido mais uma vez, numa responsabilidade que é nossa, assim, programa de educação médica continuada, não só na parte científica, quanto nessa parte de esclarecimentos e conhecimento geral, faz parte do nosso portfólio de produtos, né, a serem oferecidos aos nossos associados. E ao senhor, mais uma vez, muito obrigado, e as palavras finais são suas, por favor, doutor Marcos. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu que me sinto lisonjeado verdadeiramente pela oportunidade de falar com todos os senhores, né? Como disse, eu acompanho a Somerge há muito tempo, médicos aqui que eu acompanho, que eu admiro o trabalho. Obrigado por essa oportunidade. Esperamos nos ver, né, em outras oportunidades. Em dezembro estarei aí. Reafirmo aqui e agradeço pela gentileza do convite,
tá? Espero que a Somerge mantenha essa posição, que essa diretoria mantenha essa posição realmente brilhante de levar temas atuais, temas modernos aos médicos. Isso é de uma grande valia, e certamente adotando este posicionamento, a Somerge já está à frente e posso falar com segurança, porque transito nessa área, já está à frente de muitas associações médicas com uma representatividade muito interessante, com a generosidade também, com a gentileza que vocês tratam a todos que chegam até vocês. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição sempre para esclarecer qualquer dúvida que a qualquer momento podem nos chamar, qualquer suporte, qualquer ajuda, qualquer dica, qualquer conselho, nós estaremos sempre aqui de portas abertas para atender a Somerge e os seus associados. Muito obrigado, doutor Marcos, satisfação muito grande. Nos encontraremos em Búzios, né? Estaremos lá no nosso evento. O senhor será um dos nossos palestrantes, poderá estar presencialmente lá com todos os colegas do Brasil todo que estarão no nosso evento e aqui do Rio de Janeiro. Então, satisfação muito grande. Peço perdão pelo adiantar da hora, mas aí não tem problema, que o senhor vai sair tranquilo, pegar a sua Mercedes aí na porta agora, vai para casa com tranquilidade, chega no Algarve rapidinho, beleza, É né? verdade. Então, olha, satisfação muito grande. Obrigado. Muito obrigado, foi ótimo. Foi ótimo. Saio dessa reunião muito satisfeito de ter cumprido um papel muito importante para a nossa classe médica brasileira e principalmente aqui do Rio de Janeiro, da Somerge e da SOMEI, tá bom? Muito obrigado, um abraço grande. Estará disponibilizado, o senhor fique à vontade para sempre também divulgar o que precisar aqui na nossa Somerge, tá bom? Uma Muito boa obrigado, senhor noite, presidente. felicidade para o senhor, para toda a sua família. Obrigado pelo carinho da apresentação. E boa noite a todos, obrigado por estarem presentes aqui. Uma boa noite a todos, bom retorno. Boa noite. Obrigado. A gente Boa podia noite. se Boa noite, pessoal. Foi excelente a palestra. Parabéns, Somerge. Obrigado, doutor Faná. Obrigado a todos. Boa noite, queridos colegas. Parabéns ao nosso palestrante. Boa Obrigado. noite aí, muito obrigado pela palestra, professores. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais, tchau. Boa